Olá, estamos começando o programa Entrevista Coletiva e eu quero te convidar a assistir o programa, acompanhar o programa e ter um pouco mais de informação a respeito da sua cidade, do seu estado. No programa de hoje, Entrevista Coletiva, nós vamos falar sobre a saúde em Mato Grosso, mas sobre a ótica do servidor, né? E para falar sobre isso, nós convidamos a professora Alzita Ormonde, ela que é presidente do SISMA, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua presença, professora. Nós é que agradecemos. Conosco também Narbal Guerreiro, que estará nos auxiliando nessa entrevista. Narbal, seja bem-vindo. Obrigado, Calil. Obrigado à audiência da nossa TV Assembleia. Cerca de 500 profissionais da saúde pública se reuniram em um manifesto por melhores condições de trabalho do Centro Integrado de Apoio Psicossocial, CIAPS, Adalto Botelho, localizado no bairro Copema, em Cuiabá. Conforme matéria assinada pela jornalista Lislaine dos Anjos, do site Notícias Mídia News, a unidade tem enfrentado graves dificuldades para manter as mínimas condições de trabalho, uma vez que o orçamento não cobre todas as despesas básicas para o funcionamento da unidade e tratamento dos pacientes. Faltam medicamentos, materiais de uso dos pacientes, como colchões, camas, materiais para o uso dos trabalhos de arte-terapia e até papel higiênico. De acordo com a declaração feita ao site Mídia News, pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente, a professora Alzita Ormonde, a falta de medicamentos, recursos humanos e condições de trabalho não é uma novidade no setor, mas já atingiu níveis calamitosos. Por que chegou a esse nível, professora? Então, nós temos mais ou menos 12 anos que não há concurso público, né? E há mais ou menos 10 anos a gente observou que com a publicação da Lei Complementar 150 em 2004, com a introdução das organizações sociais no Estado, a gente percebeu que os gestores deixaram de fazer a manutenção das nossas unidades hospitalares. E isso prejudicou muito, né? Porque nós temos lá, por exemplo, no caso do CIAPS, né, que nós somos 6 unidades, nós temos lá o CIAPS da unidade 1, que é ali no bairro Copema, a unidade 2, que fica no Pascoal Ramos, a unidade 3 fica perto do Detran, né? E temos o CAPS-CAD, o CAPSI e o Lar Docilar, que é em parceria com a Secretaria Setas. No caso das unidades, como não houve manutenção e os prédios são antigos, né? Então a tendência foi deteriorando, né? Problemas de instalação elétrica, problemas da parte estrutural, de todas as formas que você possa imaginar. Inclusive, não só nas unidades do CIAPS, né? Mas também no CRIDAC, no MT Laboratório, MT Hemocentro. Ou seja, em todas as unidades de saúde, por falta de manutenção em seus prédios, que não são novos, são antigos, entendeu? Aconteceu essa situação. O que nos assusta e surpreende, presidente, é que todos os candidatos nesta e outras eleições sempre colocam como prioridade a saúde, a educação, a segurança. E o que nós vemos é que eles tentam fazer mágica. Por quê? Criam unidades, implantam unidades, mas não aumenta o número de funcionários, não fazem a manutenção, ou seja, acaba tudo sendo muito precário em algum momento e rapidamente, não é? Por que será que se prolonga uma situação como essa? A gente fica triste porque novamente nós vamos ter eleições aí, né? Novamente os candidatos farão as mesmas promessas na área da educação, na área de segurança e na área da saúde. E a gente observa que papel aceita tudo e as palavras vão ao vento, né? Então, os compromissos que são feitos antes da eleição e pós-eleição não são cumpridos. E isso, quem fica prejudicado, naturalmente, são os usuários do Sistema Único de Saúde. E um outro ponto, os nossos profissionais, porque, como eu disse antes, o concurso público foi feito em 2002, a Constituição permite a prorrogação por 2 anos em 2004 e o Blairo Maggi prorrogou por mais 2 anos em 2006.
Então, como não houve, daquela época para diante, concurso público, prejudicou muito o atendimento aos usuários por falta de servidores. Os servidores, eu costumo dizer na mídia, que eles são heróis, heroínas, por ser a quantidade mínima de pessoas, né, para o atendimento, e pior, por não ter a medicação para atender esses usuários. Agora, a quem está exposto esses servidores, presidente? E qual seria o número ideal para que pudesse, pelo menos, suprir de uma forma, pelo menos minorar a situação lá no Adalto Botelho e nos outros centros? Nós, em 2010, no Conselho Estadual de Saúde, a gente pediu que fosse feito concurso público àquela época. Então, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um percentual de servidores em um total de 9.000 pessoas, né? Hoje nós temos 4.318 pessoas, né? Então, isso é muito complicado e a gente sempre cobrando do gestor o concurso público. O quantitativo, a gente precisa primeiro fazer um dimensionamento nas unidades, quais são os perfis profissionais necessários para atender os usuários a contento. E isso a gestão de RH está fazendo. Acreditamos que em 2015 esse concurso venha a ocorrer e precisa ocorrer, porque realmente já está num momento muito, muito crítico, porque os servidores aposentam, os servidores falecem, os servidores adoecem. Desistem até mesmo de continuarem prestando serviço nessas situações. Exato, e desistem até de prestar serviços nessas unidades. Terminam pedindo transferências para as outras unidades menos críticas. Agora, a que outros riscos estão expostos esses servidores com esse contato e com essa precariedade para atendimento da demanda? Sim. Nós, enquanto sindicato, através da nossa assessoria jurídica, por esses servidores, por exemplo, que trabalham nos CIAPs, né, nas unidades, eles correm risco por falta de medicamento. Então, se pega um paciente surtado, por exemplo, né, corre risco por não ter o psicotrópico. Não é verdade? A gente orientou que eles fizessem um BO preventivo, né, tanto para proteger dos conselhos regionais, né, porque está exercendo a função de maneira perigosa, e também para proteger os usuários, não é verdade? Então, a gente orientou, tanto no MT Hemocentro, MT Laboratório, nos CIAPs, que eles fizessem um BO preventivo. Essa situação, ela se estende ao Estado todo, essa questão da precariedade no atendimento à saúde, falta de medicamentos? Sim. Agora, nós temos, agora as OSs ficaram apenas, nós conseguimos tirar através dos movimentos e foi comprovado de que houve problemas nas OSs em Alta Floresta, em Colíder, então já não existe mais. Na CAF, por exemplo, que é o medicamento de alto custo, vocês também acompanharam na mídia, houve um desperdício estupendo de medicamentos. E em Cáceres e Rondonópolis, parece-me que as coisas estão andando um pouco pior. Um pouco melhor, né? Mas até então, isso para o usuário. Para os servidores, entendeu? A gente observa que a situação ainda não é das melhores. Uma situação absurda, que eu não sei quanto tempo ainda vai levar para ser resolvida, mas, por exemplo, o SAI de Várzea Grande, que é o serviço especializado, e parece que em Cuiabá também, não está tendo leite em pó para criança que é filho de mães que possuem HIV. Uhum. Não está tendo leite, ela não pode amamentar a criança, sob o risco de contaminar a criança, e já faz 3 meses que não tem o leite para doar. E uma latinha de leite pequena, que eu não sei de quantas gramas, que é o NAN 1, custa R$40, Narbal. E uma criança pode levar 3 dias para consumir uma lata só dessa. Imagina as pessoas humildes. E isso é muito triste, né? Porque o usuário ainda acredita no Sistema Único de Saúde. E a gente defende o SUS por ser uma das leis mais importantes no Brasil e até do mundo. Mas a gente percebe que
os gestores, os políticos, não dão muita importância para isso. E isso é triste, porque quando chega a política, ele diz, não, a gente vai fazer com que a saúde funcione. E se não tiver gestão, realmente isso não vai ocorrer. E olha, o SUS, nós estamos aí com o SUS há 25 anos, não é verdade? Então é adolescente, já era para já está passando para ir para a parte adulta e a gente não consegue fazer com que ele funcione pelo menos 30%. A senhora, professora, está nessa área de saúde já há quantos anos? Há muito tempo. Na área de Desde saúde. a época da AIS, né, Ações Integradas de Saúde. A gente começou a trabalhar muito cedo e eu agradeço muito ter trabalhado muito cedo, porque a gente ganha muita experiência, né? Então nós estamos nessa caminhada há 45 anos. E quantas vezes a senhora foi convidada a participar de planos de governo, de dar a sua opinião, sugestões? Pois é, isso que a gente sempre fala para os governantes quando vem procurar a gente enquanto sindicato ou então enquanto categoria de funcionários, né? Vamos fazer o plano tudo junto, vamos implementar o plano que tem aí. Mas quando a gente faz isso, é como eu falei, pós-eleição, quem ganha não... Conversa com os gestores, mas a parte que é a base dele, que fez ele eleito, eles não o procuram. E na visão da senhora, observando essa questão da experiência que a senhora tem nessa área tão longa... E do próprio servidor, que vive isso na pele diariamente. Diariamente, esse formato que está aí para os CAPs, para o Adalto Botelho, a instituição, a senhora acha que continua a funcionar a maneira com que... A metodologia. Da metodologia, né? Para que, como foi concebida... Funcionou durante o período e a realidade de hoje. Já ficou ultrapassada, perdeu o objeto. A senhora acha que o formato ainda... A Política Nacional de Saúde Mental, ele diz que o paciente tem que ficar em casa. Agora veja, nós temos, no Adalto Botelho, unidade 1, por exemplo, nós tínhamos o PA. O PA, ele atendia toda a demanda, né, que vinha, independente de que seja urgência e emergência, aliás, inclusive urgência e emergência. Aí, com a nova política de saúde mental, nós vamos fazer as redes, porque o CAPS tem que ser para os municípios. O CAPS é a unidade que faz a triagem, vamos dizer assim. O PA fechou, as famílias que têm esses pacientes que surtam não conseguem interná-los, né, porque está fechado. Então, o que faz? Vai para o CAPS, que é o Centro de Ação Psicossocial, de Atendimento Psicossocial, ou na UPA, que nós não temos médicos, vocês sabem disso, a UPA do Morado do Ouro, por exemplo, não tem médico para atender esse tipo de paciente, né, dessa especialidade. Então, assim, é complicado. Aí fica a família, pelo amor de Deus, você tem que dar um jeito no meu filho, ou no meu marido, ou na minha filha. É complicado, gente. Só quem está na ponta sente o que está acontecendo. O que eu acho interessante é que mudou-se a metodologia de tratamento, está se evitando ao máximo a questão da internação, para que o paciente fique em casa, mas a impressão que eu tenho é que está tudo igual, e até pior. Porque antes, a família, por vergonha, ou por preconceito, não sei, eles escondiam a pessoa que tinha problemas mentais, prendiam dentro do quarto, dentro de casa. Isso está acontecendo novamente, porque com essa política não pode internar, as famílias não sabem como cuidar ou tratar essa situação, não tem tempo, precisam sobreviver. Parece que nós voltamos para o passado, mas com uma maquiagem diferente. Sim, né? Eu costumo dizer isso, entendeu? Eu fico muito triste, como você falou, o tempo que a gente tem de experiência pública, de que parece-me que a gente anda 3 anos e retrocede 20 anos, né? Então, a política da saúde pública, por exemplo, entendeu? Se o gestor não tiver vontade, eu acho que independente de leis escritas, entendeu? Eu acho que se o gestor não tiver vontade de fazer com que isto funcione, não vai funcionar, né? A questão é grave, Calil, até porque em anos não muito distantes, a gente tinha uma realidade estarrecedora, triste, né? Os manicômios eram os depósitos de pessoas, de doentes. E não tinha, muitos abnegados ali, até muitos perderam até a vida nesse ofício, voluntariamente, né, professor, em alguns casos. E
nós estamos caminhando, né, o que está acontecendo é um prenúncio, como a professora falou, de uma regressão. O Estado está escondendo esses pacientes. Há uma situação, porque veja a questão agravada, né, com a questão das drogas. Sim. De outros vícios químicos, né, dependentes químicos. Então é uma questão seríssima, né, professora, pelo que a senhora está colocando. Sério. E o risco muito grave da gente retroceder. Não, e é bom lembrar aqui, por exemplo, na unidade 1, quando tinha-se o hospital neuropsiquiátrico, as famílias que deixavam os pacientes lá não foram mais procurar. Então, como que você vai fazer? Você vai deixar esses pacientes na rua? Então, lá na unidade 1, por exemplo, que é lá no Copema, tem pacientes lá que moram lá. Inclusive, porque a família não procurou mais. Professora, né? tem a questão que é agravada, além da questão dos dependentes químicos que recorrem, as famílias recorrem a esse serviço, tem aquele apenado que está cumprindo a licença de direito ali dentro, que tem o próprio doente, né? Enfim, é uma situação crítica, né? Exato. Na unidade 3, por exemplo, nós temos essa situação, né? A unidade 3, ela é só masculino. Então, para você ter uma ideia, se você me permite, eu tenho dado aqui, entendeu? Na nossa unidade 3 lá... A 3 onde é? A 3 ali perto do Detran. Ah, sim. Né? Uhum. Então, na unidade 3, eles nos passaram que eles têm a capacidade, entendeu? Para determinado número de leitos, né? Então... Seguindo aqui a sequência, vamos fazer a primeira unidade 1. Eu vou pedir uma gentileza para a senhora, eu vou para o intervalo rápido, Sim, pois aí não. daqui a eu pouquinho, acho importante no retorno, a senhora já passa esses dados, então. Exato. Para a gente ter mais tempo. Combinado. Voltamos daqui a pouquinho, tá? Fique aí e acompanhe o programa, daqui a pouco.